Chegamos a mais uma aula super importante, onde nós vamos aprender algumas das movimentações mais famosas do Fusion Belly Dance, da dança do ventre. Essas movimentações, elas estão no TS, estão no Fusion, estão na dança do ventre, então elas são muito importantes. Hoje nós vamos falar das figuras de 8 no nosso quadril e dos arcos. E essas figuras de 8, dessa vez, elas serão desenhadas sem furar o tapetinho da mamãe. Elas serão desenhadas com as nossas linhas verticais. A gente não vai mais desenhar na linha horizontal, a gente não vai pensar mais nesses desenhos no nosso plano aqui do chão. A gente vai pensar nesses planos mais na nossa frente, certo? Como se a gente estivesse desenhando o símbolo do infinito, né? Ou 8, em um espelho, em uma lousa, enfim. Vamos começar então com o nosso tapetinho de yoga, aplicando algumas posturas do yoga que vão fazer essa expansão dessa parte lateral do nosso corpo, que é a parte fundamental para fazer essas movimentações. E também, claro, alongar o nosso psoas, nossos músculos internos do quadril e um pouquinho o glúteo, porque eles também vão alongar e trabalhar nessa movimentação. Bom, vamos começar então com as nossas posturas em pé. Vamos fazer aqui uma respiração profunda, trazendo atenção para o momento presente. Ó, cresce, 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 cresce. Olha lá para cima. Traz as duas mãos unidas. Solta o ar. Sobe por dentro. Dá uma leve alongada lateralmente para a tua direita. Volta para o centro. Alonga agora para a sua esquerda. E sobe o braço esquerdo lá para cima. Flexiona o joelho esquerdo. Troca. Direito. Troca. Sente alongar essa lateral do seu corpo. Sente o ossinho dos isquios subirem e descerem nessa alternância de movimentações. Engraçado que o Busy, ele sempre vem quando tem tapetinho. Nem todo momento ele vem, mas se tiver o tapetinho, ele não perde esse momento, assim. Muito apaixonado pelo yoga. Troca de... Ó, nós vamos agora abrir um pouquinho. Aprofundar. Isso mostra que o estado de yoga é um estado semelhante ao estado energético dos felinos, porque eles realmente, o Busy, ele fica hipnotizado assim comigo quando eu tô fazendo yoga. Gira os ombros para trás. A gente tá começando com aqueles exercícios de soltura, para quando a gente conseguir entrar nas posturas, a gente já aprofundar mais essa flexibilidade dessa parte lateral do nosso corpo, que a gente vai precisar muito nesse estilo de dança, na dança do ventre também, mas aqui mais. Vamos para o nosso querido e... Ai, maravilhoso! Oitão! Então desenha, ó, essa onda lateral com o seu corpo. Bem gostoso, um movimento bem gostoso, espreguiçante. Voltou! Eu adoro. Afinal, se não é para ser gostoso os movimentos da dança, né? Se fosse pra gente sofrer, a gente não fazia. Então vamos lá. Primeira postura, guerreiro 2. Vamos ao guerreiro 2. Vamos lá. Perna esquerda primeiro, vai virar com o calcanhar para dentro, ponta do pé para fora. Abre bem, ó, vai puxando com os dedinhos. Abre bem. A perna direita, ela vai permanecer com o pé e joelho para frente. Agora, eu vou flexionando aqui o meu corpo, o meu quadril, né, o meu joelho,
para que eu mantenha um quadradinho ali, o joelho bem alinhado mesmo com o calcanhar da perna de base. Peito para frente, ó, quadril alinhado aqui também. Vai soltar muito o quadril lá atrás. Alinha ele aqui também, virado para frente, ó. Bacia para frente. Abre os seus braços reto, em uma linha 100% reta. Relaxa os seus ombros. Olha lá para tua mão da frente. Respira, toma uma respiração bem profunda. Ai, solta o ar. Muito bem, agora desliza um slide lá para frente do teu guerreiro, encosta o cotovelo na perna. E aí você pode relaxar um pouquinho mais esse quadril aqui. E sobe esse braço lá para cima. Olha lá para a mão. Agora presta atenção, a gente vai fazer essa movimentação de flexionar essa mão lá para trás, eu vou olhar para o chão. Alonga. Flexiona. Só mais um, vai. Alonga. Agora, se você tá sentindo aqui o suficiente, fica por aqui. Se você sentir espaço, você vai colocar a palma da mão no chão e alongar um pouquinho mais. Agora, faz um círculo com esse braço, ó, e deixa ele na linha do outro, olha para cima e estica a perna da frente. Trikonasana. Postura do triângulo. Ativa o abdômen, peito bem para frente. Isso, flexiona mais uma vez o joelho e com a força, ó, dos oblíquos e do abdômen eu vou subir. Relaxa. Agora eu vou abrir o outro pé, ó, vira o pé esquerdo para frente primeiro, agora vira o direito para fora, mesma situação, joelho alinhado, força mais nesse calcanhar do pé da frente. Por que ela chama postura do guerreiro? Porque ela é muito aterrada, ela é muito força, então ativa, ó, firmeza, mantém lá, ativa o abdômen aqui, quadril para cá, para frente, abriu os braços. Olha lá, toma uma respiração, olha pro dedo lá da frente. Respira fundo. Agora slide para a direção da perna da frente, encostou o cotovelo. Aprofunda mais aí no quadril. Puxou, olha lá para a mão. 3 vezes, ó, solta o ar. Mão para trás, olha pro chão. Inspirou. Mão para trás, olha para o chão. Inspirou. Última vez. Olha para frente. Agora, se você sentir espaço, encosta a mão no chão. Faz um círculo. Deixa ela retinha, olha lá para cima. Abre esse peito para frente. Se possível, estende o joelho. Trikonasana, postura do triângulo. Flexiona a perna da frente com a força do abdômen, subiu. Olha lá para frente. Agora nós vamos entrar na postura da deusa. Presta atenção. Eu vou virar o calcanhar esquerdo agora na mesma posição que a gente estava no guerreiro. Eu vou colocar na posição da perna da frente, eu vou colocar nas duas, ó. Postura da deusa. Ó, tem 2 esses apoios aqui. Segurou, sustenta. Braços altos. Presta bem atenção. Cresce. Costela esquerda para cima. Volta. Direita. Volta. Esquerda. Volta. Direita. Volta. Mais uma. Volta. Subiu. Vai fechando devagar. Faz aquela movimentação aqui, ó. Banquinho. Um no lugar. Um senta no banquinho. Um no lugar. Sentou, inverteu, ó.
Mais um. Aê, deixa eu ver como estou aqui. Está tudo no lugar para a gente começar com a técnica dos nossos 8s. Bom, primeira técnica, primeira movimentação. A primeira movimentação que nós vamos trabalhar vai ser o Maia. O Maia, ele sempre vai ser, guarda isso na sua mente, anota aí no seu caderninho. O Maia, ele é um desenho do símbolo do infinito com a força na caída, então ele desce, então ele é para baixo, ele é sentido baixo. Então vem comigo, ó, pega o teu giz de cera, imagina a tua lousa imaginária aqui, vamos desenhar o símbolo do infinito na nossa frente, vindo de cima para baixo. Até eu me confundi. De cima para baixo, ó. De cima para baixo, sentido desce. 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 Desenhou ele aqui no teu plano energético? Deixa ele aqui, para que a gente entenda ele aqui na nossa mente. Nós vamos precisar dessa movimentação que o nosso peso se concentre muito no centro. Por quê? Porque se eu ensinar ele para você com muita transferência de peso de um pé para o outro, você vai ficar indo. A gente vai pensar nessa transferência de peso suave, sim, mas muito suave, que é para ninguém perceber. Lembra que isso é um segredinho nosso. E aí, depois dessa transferência muito suave, a gente vai também tentar sustentar um peso denso em direção ao solo. Isso é o que acontece nos pés. Os meus joelhos, eles vão trabalhar aquela mesma movimentação que a gente usou no hip lock, na linha do slide vertical, subindo e descendo. É a mesma coisa praticamente nesse sentido de movimentação de joelho. A mesma coisa que a gente usou no soldadinho da dança do ventre, hip lock, só que pensando sem lock. A mesma coisa. Então a minha crista ilíaca, ela vai subir e descer, igualzinho a gente fez lá. Só que agora ela precisa fazer o quê? Ela precisa subir e descer, deslizar lateralmente no slide, descer, fazer essa troca, subir para o outro lado. Então a minha bacia, ela vai fazer exatamente esse símbolo do infinito que a gente acabou de desenhar, usando os nossos ossinhos, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, deixa os seus calcanhares no chão. A gente até pode aprender, testar ele tirando o calcanhar do chão, mas isso tende a virar uma compensação, né? Tende a virar um vício. Então vamos buscar aprender aqui com os pés no chão. Se não sair, aí a gente pega emprestado um pouquinho do calcanhar e depois a gente vai tirando. Mas vamos tentar começar por aqui, pelo correto. Então vamos lá, ó. Eu vou subir a crista ilíaca direita, vou fazer um slide. Agora eu vou descer a direita, subir a esquerda. Só que meu quadril ele tá jogado para onde eu joguei no slide. Então o que eu faço? Slide pro outro lado. Ele é um slide, ó, diagonal cima, desce, slide, desce, slide, desce, slide, desce, slide, desce. É um movimento que a Shakira usa muito. Ele ficou muito famoso, inclusive, porque no clipe da Shakira com a Beyoncé, Beautiful Liar, elas fazem então ficou muito famoso, é a mesma movimentação. E a Shakira, ela é, ó, perfeita nesse movimento. Então, Maia. Uma coisa interessante é porque geralmente eu ensino as pessoas treinarem com a perna aberta. Só que isso a gente faz em toda a aula, no nosso 8ão de aquecimento, de mobilidade. Só que você pode sim fazer duas coisas que você pode fazer quando você está aprendendo Maia. Primeira delas, manter os calcanhares no chão firmes e fortes, fazendo essa sensação de peso.
porém abrir um pouco as suas pernas. Aí você vai fazer slide e queda, slide e flexão do joelho, slide, flexão do joelho, slide, flexão do joelho, slide, flexão do joelho. E aí a gente vai praticando isso da seguinte forma: eu tô aqui, tô fazendo ele com as pernas abertas. Importante que não pode acontecer. Peraí que eu já vou falar isso. Vamos continuar o raciocínio aqui. Eu posso começar aqui e ir fechando, certo? Mantendo os calcanhares no chão. E eu vou treinando assim. Eu vou fechando pouco a pouco. Aqui ficou fácil? Fecha um pouquinho. Tá. Aqui que ficou fácil? Fecha um pouquinho. E a curiosidade é que eu aprendi assim. E eu lembro muito, gente. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. E era um estúdio muito antigo de quando a minha mãe começou. O segundo estúdio da minha mãe era Araçatuba. Ela sempre fazia nos fundos da loja do meu pai, que meu pai tinha uma loja de instrumentos. E era nos fundos. Aí o segundo, que tinha um carpete. Eu lembro da cena. Eu novinha, assim, na frente do espelho, tentando fazer isso. E no começo ele foi muito desafiador para mim. Eu treinei bastante. Eu fui fazendo isso. Fui fechando, fui fechando, fui fechando. Então essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, semelhante, é a gente tirar um pouquinho esse calcanhar do chão. Eu não ensinava assim antes, é uma atualização, tá? Tirar um pouquinho do chão. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz fechando. Pouco a pouco eu vou deixando ele tirando menos do chão. Na dança do ventre, no belly dance, a gente tem variações desse 8 tirando mesmo o calcanhar do chão de propósito. Mas o Fusion não costuma muito usar essa variação, tá? Já adianto isso. Então são duas formas que você pode treinar na frente do seu espelho. Abrindo e fechando, ou tirando bastante e diminuindo o tamanho desse calcanhar até ele ficar no chão. O que eu ia falar naquela hora? O que não pode acontecer no Maia? A primeira coisa que não pode acontecer, a gente já falou, que é excesso de transferências de peso, para todo mundo perceber. A segunda coisa é o tronco movimentar junto, que nem eu fiz aqui agora. A terceira coisa é você torcer o seu quadril. Lembra do 8 horizontal que a gente faz com torção? Esse não tem torção. Então ele é linha vertical. Lembra de você ensaboada no box, desenhando o símbolo do infinito, com a bunda encostada no box. E não pode descolar a bunda do box. Sim, já tô até vendo o banho, os próximos banhos dos próximos capítulos. Então, vamos seguir essa regra, tá? Então vamos estabilizar aqui e praticar um pouquinho. Pode fazer mais devagarzinho. Estabiliza a torácica. Deixa o movimento sair da costela, ó, lateralmente. Agora, para tudo. O que a gente vai fazer? O movimento reverso. Nós vamos inverter a direção do 8 para cima. É tudo igual a gente acabou de fazer. Só que agora, vamos desenhar aqui, ó. Pega teu giz e vamos desenhar o 8 em sentido, o símbolo do infinito, sentido subida. Desce, sobe de baixo para cima, 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 de baixo para cima. A mesma coisa, tá? Então, você pode treinar aqui, ó. Eu gosto de falar, imagina cachorro tomando água, ou gatinho tomando água, assim, ó. Você puxa a água, dá uma lambida na água, puxa a água, faz um scoop, ó, scoop.
Inclusive, as americanas chamam muito de scoop os movimentos que tem essa sensação de estar pegando alguma coisa. Vamos, pega um sorvete. Certo? Meia lua para cima. Mesma coisa, a gente pode começar treinando ele aqui, com as pernas bem abertas. Aí eu vou fechando com os calcanhares no chão. Aí eu vou fechando. De baixo para cima, slide, de baixo para cima, slide, de baixo para cima. Agora eu sinto, ó, meu osso cair, a ênfase é no quadril que caiu para subir. Quadril que caiu para subir. Para cima, para cima. As mesmas regras, sem torção, sem tronco, sem ombro. Aí, presta bem atenção. Você pode também trazer o treino dos calcanhares saindo. Essa variação também é muito, muito comum da dança do ventre, principalmente a dança do ventre bem Golden Era vibes, assim, né? E essa variação, ela é muito linda e eu amo, eu acho muito sensual, muito feminino, essa tirando o calcanhar do chão. E eu uso no Fusion também, então fica aí como a Luma usa, não sei as outras, não é muito comum. No Fusion a gente aprende o 8 para cima de outras formas que agora a gente vai especificar. Mas essa é uma variação que eu também uso, mas que você também pode usar para treinar e ir diminuindo o tamanho da saída do calcanhar, né? Então, diferente do Maia, que a gente, ó, estica o quadril que tá subindo e aí ele flexiona na hora que ele vai descer, aqui a gente vai fazer o contrário, ó, eu vou esticar o quadril que vai subir, que vai descer para ele subir, esticar o joelho, gente do céu, quadril, o joelho. Aí, vamos lá. Para ela não ficar muito longa, lembrando que você vai treinar depois, a gente tem uma variação no ATS e no Fusion, que são bem semelhantes, quase que idênticas, que é o Taksim propriamente dito. E ele vai ter uma diferença na sensação. Ele é um movimento muito pesado, muito pro chão, muito terra, então a gente busca lá na terra mesmo, ó, como se a gente estivesse cavando alguma coisa lá embaixo. E ele vai ter uma sensação de ênfase na descida. Diferente dessa variação belly dance, que a gente sobe, 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 sobe. O Taksim, ele vai ter uma coisa de cair, sobe, cair, sobe, cair, sobe. Deu para perceber essa diferença? Então é como se ele tivesse uma lambitona lá embaixo e subisse um pouco menos de, assim, não tem um finalzinho de subida, mas ele tem uma ênfase na descida. Vamos sentir isso no nosso quadril? Vamos lá. Mãozinhas nas cristas ilíacas, nas suas asinhas do quadril. Então vamos descer, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ó, desce, 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 ó. E para a gente finalizar como um bônus dessa aula e para agregar também a esses 8 verticais, agora a gente vai pegar mais 2 variações. A primeira delas é o arco. O hip arc, ele é muito utilizado pela Rachel Bryce. Ela usa muito essa movimentação, ela gosta muito de colocar arcos e scoops nos movimentos dela. E são coisas muito dinâmicas e sinuosas.
O hip arch, na dança do ventre, eu chamo de ferradura. Ele pode ter vários ângulos, digamos assim, mas a gente vai fazer um só, que é como se fosse uma porta, digamos assim. Vamos pensar no desenho de uma porta redonda, tá? E a gente vai utilizar o showgirl e essa linha que a gente usou no hip bump. Então você já sabe. Pra gente aproveitar esse aquecimento aqui dos nossos oblíquos. O hip arch, ele vai fazer essa subida, frente, desce. Sobe, traz, desce. Sobe, frente, desce. Sobe, traz, desce. Sobe, frente, desce. Sobe, traz, desce. Sobe, frente, desce. Sobe, traz, desce. Mesma coisa, outro lado, ó. Não é para fazer variação de altura, não é para você ficar assim, ó. Não, deixa o joelho de trás na semiflexão, destravado, só que travado ali na posição travado na posição destravada, na semiflexão. Meia ponta aqui, mesma coisa aqui, ó. Sobe, frente, desce, sobe, trás, desce. 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 E arco, 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 arco. Alonga muito. Cinturinha vai ficar, ó. Bom, ainda nessa segmentação lateral, a gente vai fazer o 8 unilateral. Como que isso aconteceria no nosso quadril? Pra gente desenhar esse 8 unilateral com ele. A gente chama no Fusion de unilateral figure 8, certo? A gente vai precisar dos mesmos músculos que fizeram o nosso arco. Nós vamos desenhar esse símbolo do infinito aqui, ó. Pensando nesse ossinho só. Um ossinho só o da frente. Então, ó, postura. Vamos começar de baixo para frente, para cima, para o meio. Desce. Desce para trás, para cima, para o meio. Desce para frente, para cima, para o meio. Desce para trás, para cima, para o meio. Frente. Sobe, trás, desce. Frente. Sobe, trás, desce. Frente. Sobe, trás, desce. Uma coisa importante que eu não gosto de regrar, algumas professoras, alguns métodos regram o joelho ficar parado aqui, mas eu sinto muita sobrecarga na lombar e no joelho com isso. Então eu prefiro deixar o meu joelho levemente maleável aqui, então o meu pezinho da frente ele tá só encostando no chão para que eu consiga ter um pouquinho de movimento. Claro que ele também poderia ser ao contrário, ó, ou de trás para frente, mas a gente costuma usar mais de frente para trás, eu gosto mais. Vamos para o outro lado, só para a gente finalizar, e você me promete que vai treinar. Então vamos lá. Então, ó, desci, frente, sobe, trás, desce. Trás, frente, desce, frente, sobe, trás, desce, trás, sobe, meio, desce, ó, de frente para cima, desce, de baixo para cima, de trás para cima, de frente para cima, de trás para cima. Sempre tem um lado mais difícil que o outro, né? Uma curiosidade da minha vida também é que minha mãe é canhota. E como eu comecei a aprender a dança com ela quando criança, e quando a gente aprende quando criança, a gente tende a fixar mais aquilo na gente, né? Então, eu aprendi a dança do ventre com ela, e a minha vida inteira ela priorizou estar sempre para a direita, porém com o lado esquerdo em ação. Então, eu sou topíssima aqui, ó,
Meu lado esquerdo já esse daqui é um pouquinho pior, mas a gente sempre treina para os dois, viu? Frente em cima, trás em cima, frente em cima, trás em cima, frente, trás. Você pode brincar com posicionamentos de braço. Quarta posição fica linda. Ó, terceira. Primeira. Segunda. Isso. Muito bem, a lindeza. Então, Hip Maya, Hip Taksim, Hip Arcs e, por fim, unilateral Hip H. Inspira, leva os braços, ó. Expira, flexiona tudo, vai lá embaixo. Suga o abdômen para dentro. Flexiona o joelho, deixa as costas alongar, a lombar. Dá uma balançadinha, se for bom. Abraça os cotovelos, deixa o peso da gravidade puxar mais ainda a sua cabeça, o seu ombro para baixo, alongar bem a lombar. Respira fundo. Balança para um lado para o outro. Vem subindo devagar, vai desenrolando. Abre os olhos para não ficar tonta. A cabeça é a última a chegar, ó. Constrói a tua coluna. Muito bem. Inspira. Agradecendo a mais esse momento especial de muito aprendizado. E eu te espero na próxima aula. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, comenta o que você achou dessa aula e se você pensa em se tornar minha aluna e ter acesso a muitas e muitas aulas como essa, em ordem progressiva, acesse www.shaktistudioonline.com e vem aprender a dançar comigo. Te espero. Beijo!